um ótimo dia para você. O uso da pílula por muito tempo pode causar infertilidade. Mulheres com síndrome do ovários policísticos são inférteis. Mitos ou verdades? No Opinião Minas de hoje, você vai descobrir. Aqui no estúdio eu recebo o médico especialista em reprodução assistida, Sandro Sabino, que vai falar sobre os 10 principais mitos na reprodução humana. Bom dia para o senhor, doutor. Bom dia, Luciano. Nós abrimos aqui já falando, quando eu revelo que vamos falar dos 10 principais mitos, significa que os 2 primeiros que eu apresentei são inverdades. Mas antes de, propriamente dito, trabalharmos esses mitos, eu queria perguntar para o senhor, nessa área, tem muito mito e verdade? As pessoas ainda chegam no consultório as mulheres cheias de informações? Muitos. Na verdade, eu te falo até que a maioria dos questionamentos são sobre, vamos falar assim, não inverdades, mas às vezes um mal entendimento, um conceito que já foi ultrapassado. Então, realmente esse tipo de tema é muito importante ser discutido, porque tem muita folclore às vezes, ou aquelas coisas que vêm dos nossos avós, né? Então, isso é muito importante realmente discutir esse tipo de tema, assim. Na área da reprodução humana, houve, assim, um avanço científico muito aprofundado? Porque o senhor falou que às vezes são coisas do passado, assim. Às vezes tinham coisas que realmente algum dia chegou a ser verdade. Não, sim. O que acontece é que essa área da reprodução assistida é uma área muito nova. Então, você imagina, a reprodução assistida, do ponto de vista moderno, vamos falar assim, ela tem talvez menos de 20 anos, 15 anos, né? Então, são conceitos muito novos. Então, a gente está desbravando uma série de mitos, realmente, no dia a dia. E a gente trabalha muito com medicina, que a gente chama de medicina baseada em evidência, ou seja, é baseada em ciência. Porque, como a reprodução envolve uma série de questões múltiplas, né, a gente precisa, às vezes, de dados científicos e estatísticos para nortear um raciocínio. Então, na verdade, quando você vai fazendo essas pesquisas, você vê que várias dessas coisas não eram bem verdades. Uhum. Então, assim... os números vão mudando. Vão mudando. Os fatos. Às vezes, coisas que a gente acreditava nos anos 80, nos anos 90, a gente sabe que hoje em dia não funciona mais o mesmo raciocínio. Então, essa mudança da reprodução assistida, a gente fala que assim, é praticamente anual. A cada 1, 2 anos, você muda alguns conceitos. Isso é muito, muito rápido, essa mudança, né? Isso é bom, porque os senhores estão sempre trabalhando muito, pesquisando muito, estudando. Isso é verdade, não pode parar. Agora, vamos começar com esse primeiro que eu apresentei até aqui na abertura. As mulheres que estão pensando em se planejar para ficarem grávidas, ou às vezes já até estão tentando, aí ela já, primeira coisa que fica colocado, o uso da pílula contraceptiva por muitos anos causa infertilidade. Acontece muito, eu já ouvi casos e conheço mulheres nesse sentido, que aí na hora que descobriu que queria ficar grávida, aí que foi pensar, preocupar sobre isso e atribui à pílula o problema. Exatamente, isso é muito comum. Então, hoje em dia, todas as mulheres, assim, todas não, mas é muito comum os casais engravidarem após os 35 anos de idade, após os 30 anos de idade. Então, isso faz com que o uso da pílula seja até prolongado. Então, você imagina, começa a vida reprodutiva, sei lá, próximo aos 20 anos de idade, a vida sexual e vai evitar durante um tempo, vai namorar, vai noivar, vai casar e vai ter os filhos aos 35 anos de idade. Então, nisso aí foram 10, 15 anos de pílula. Então, chega aquela dúvida, eu não estou conseguindo engravidar porque eu usei 10 anos de pílula. Isso não existe, isso é um mito. Os anticoncepcionais, hormonais, todos eles vão inibir a ovulação, né? Então, as mulheres não ovulam durante o uso do contraceptivo. Mas a perda de óvulos, ela é constante, ela mantém durante toda a vida de uma forma linear. Isso se acentua aos 37 anos de idade, mas... O fato da pessoa usar e ela vai ter, vamos dizer, o problema é porque não foi pesquisado, examinado antes. Exatamente. Aí ela coloca a culpa na bendita... Porque ficou muito tempo usando a pílula, mas realmente isso é um mito. A relação entre o uso do contraceptivo hormonal, que são as pílulas, né, principalmente, com infertilidade não existe absolutamente nenhuma relação. Isso está derrubado. Isso é um mito, esse está derrubado. Aí pode conversar lá com o médico e conversar com o seu médico que ele vai reafirmar isso aí. Exatamente. Mas nada de pôr a culpa na pílula, vamos dizer assim. Isso não. O segundo, esse aqui é até mais complexo e também já tem até site sobre esses assuntos que fala o seguinte: a relação sexual no dia da ovulação vai gerar um bebê do sexo masculino. E a relação sexual no dia anterior da evolução vai gerar um bebê do sexo feminino. Eu já vi que tem até site, e eu vou dizer para o senhor que lá em casa tem uma esposa que de vez em quando fica tentando achar a matemática dessa história, porque a gente tem 2 meninos e ela pensa em ter a terceira. Mito ou verdade? Não, isso também é um mito, isso é muito comum, essas fórmulas, né? Eu tive uma paciente que foi muito bacana, ela me explicou uma fórmula fantástica, envolvia a lua, data de calendário, mês do ano, e é uma coisa muito bacana.
Mas realmente isso é mito. Não existe isso inclusive é bem comprovado, né? Na verdade, o dia do namoro, coisas astrais, não mudam. Não tem como você fazer essa escolha, né? E nem em laboratório, né? A gente tem como saber qual o sexo do embrião em algumas situações, né? Isso na reprodução assistida, mas você interferir nisso não tem como. Por exemplo, igual nós estamos dizendo aqui, na relação sexual, a pessoa ficar colocando isso no calendário não, ela bobagem. Não vai, ela não vai conseguir. É uma loteriazinha ali. Qualquer uma dessas coisas que você venha fazer vai ter no mínimo 50% de acerto, né? Então é muito bom, né? Então, e algumas pessoas podem acertar um pouco mais, 60%, 70%, então dá a impressão que é verdade, mas realmente isso não faz diferença. Teve alguma, a gente não pode escolher. Por curiosidade, alguma construção disso do ponto de vista científico? Assim, eles tentam vender essa verdade, falar, porque o óvulo ele sai antes, o espermatozoide. Eu já ouvi dizer que o espermatozoide é mais rápido, o outro é mais lento. Exato. Essa da data não, mas essa realmente de um ser mais rápido, igual você falou, e o outro mais lento, sim. Na verdade, não é. Não tem um mais rápido e outro mais lento. O que acontece é o seguinte, o peso molecular do espermatozoide do sexo feminino, que vai ditar o neném do sexo feminino, ele é, do ponto de vista... A gente tem que, apesar que isso é microscopia praticamente celular, né? Ele é um pouco mais pesado, porque ele é o XX, o outro é o Y, né? Um é X, o outro é Y, né? Que vai gerar o XX e o XY. Então, realmente, do ponto de vista molecular, um é mais pesado que o outro, mas isso não tem interferência do ponto de vista celular, do funcionamento da capacidade de gerar a gravidez em si, né? Mesmo Ou seja, porque na reprodução não adianta chegar mais rápido, não é exatamente isso que vai resolver, né? E na verdade, igual eu comentei isso, ele não chega mais rápido, na verdade, né? Dá essa impressão, se um é mais pesadinho, então ele vai chegar depois e tal, mas isso não funciona dessa forma. Não colou. Não, porque para você ter a fertilização realmente de um óvulo, o mecanismo é muito mais amplo, né? Não é, na verdade, como a gente vê nos desenhos animados, né? Nos filmes de comédia, né? Que faz aquela corrida ali, eles vão ali se esbarrando um abaloando o outro ali, né? Não é bem assim, não. É toda uma questão de mecanismo molecular, de receptores e tudo. Agora, tem outro que quanto maior o número de relações sexuais, maiores são as chances de engravidar. Isso aí também costuma gerar entre os casais muitas confusões. Também é mito, porque na verdade o importante é você acertar a data, né? E tá tudo certo, né? No dia, né? Porque realmente o sêmen varia de dia a dia, o sêmen não é igual de todos os homens todos os dias ou todos os meses, você tem uma certa variação. E o que é importante é acertar a data e naquele momento está tudo certinho, né? Então, na verdade, é questão mais de acerto do que realmente de quantidade de relações. Não é? Agora, a quantidade pode atrapalhar? Eu também já ouvi gente falando sobre isso. Também não. Com relação à própria qualidade, por exemplo, do sêmen? Também não, porque o que se coloca aquela coisa, não, se tiver várias relações, aí vai ficar ralo. O casal fala, já ouvi falar. Não, isso também não tem. Bobagem. Um sêmen normal, dentro dos parâmetros normais, ele tem muito mais a quantidade, a concentração, os critérios, muito acima do mínimo necessário. Nós estamos falando, obviamente, de uma situação de sêmen normal, né? Sim, situação claro. Normal. Então... Na verdade, boa parte disso tudo que a gente está falando aqui, até que fique claro, a gente está desconstruindo algumas questões mais universais. Casos específicos exigem investigações específicas, né? Então, bobagem, caiu mais uma. Mais uma. Agora, vamos aqui. Esse assunto a gente vai, nesse bloco, eu acho que ainda dá tempo da gente falar sobre isso, porque mulheres com síndrome dos ovários policísticos ou polimicrocísticos são inférteis. Essa é muito boa. Essa é o seguinte, as mulheres que têm a síndrome de ovário policístico, elas não ovulam todos os meses. A gente chama de anovulação crônica, é isso. A mulher não ovula todos os meses. E quando uma mulher não ovula todos os meses, você fala, não, então eu sou infértil, eu não engravido. Já me falaram isso, que eu não vou engravidar. Não, isso não é verdade. O que ela tem é a menor probabilidade do acerto da data em que ela vai ser fértil. Então, assim, se ela ovular 10 vezes no ano, ela tem 10 oportunidades de namorar no dia certo, na hora certa. Se ela ovular 2 vezes no ano, essa probabilidade de acerto do dia certo, né, vamos falar assim, é menor. Mas se ela namorar naquele dia correto, que ela está ovulando, a chance é a mesma de qualquer casal, de qualquer mulher. Ou seja, diminui as oportunidades. Exatamente. Mas elas existem. Elas existem e quando elas acontecem, a chance de gravidez é a mesma. Então, ela não é infértil, vamos falar assim. Ela só tem menos probabilidade de acerto, né? Agora, e ainda sobre esse assunto, que eu sei que renderia um programa para a gente falar sobre essa questão, e também tem outros mitos, eu sei que existem nisso aqui mitos e verdades, mas com relação a essa dificuldade, por exemplo, desse planejamento, fica um pouco mais complicado. E durante a gravidez, só essa pergunta que eu ia fazer para o senhor,
a mulher que tem a síndrome, ela tem algum tipo de problema na gravidez? Alguma relação? É uma gravidez de maior risco ou não há relação sobre isso? Sim, tem uma relação sim. A síndrome de ovário policístico, ela está relacionada a alguns... É uma alteração, na verdade, que a gente chama endócrino-metabólica, então, que tem um cunho genético. Então, tudo em medicina que chama síndrome é isso, é que tem um monte de componente envolvido. Então, essas pacientes têm uma tendência maior a ter diabetes gestacional, né? Tem tendência a ser mais obesa, ter um acúmulo de gordura central, que é no abdômen que a gente chama, né? na barriguinha, né? Então, todas essas situações levam a riscos maiores na gravidez. Então, os riscos de abortamento são um pouco maiores do que o relatado na população geral, mas o risco de ter diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, justamente pelo aumento do peso. Precisa ser mais acompanhado desde o planejamento, tudo isso muito acompanhado com vocês médicos. Assim. Sim, normalmente o ginecologista até já sabe, olha, essa moça eu vou ficar de olho, se ela não vai ter um diabetes gestacional, se não vai ganhar peso a mais do que o normal durante a gravidez, se ela vai desenvolver a pressão alta ao final. Então, parto prematuro, abortamento são mais comuns nesse grupo de casais que tem a síndrome de ovário policístico. Ainda sobre esse assunto, é recomendado, há um tratamento, assim, a pessoa deve consultar o médico sobre esse tratamento, o momento dessa gravidez, se ela pode ser planejada, há alguma recomendação científica nesse sentido? Não existe. Todo casal que quer engravidar, né, principalmente as mulheres, né, elas devem procurar um ginecologista e relatar esse desejo, né? Até para o ginecologista saber quanto tempo que é normal demorar para engravidar, né? Então, para orientar, você precisa procurar um especialista. Mas isso deve ser feito porque, por exemplo, se a paciente tiver com peso acima do normal, se ela tiver, às vezes o peso até abaixo, né, anorexia, que está mudando um pouco de novo, foi um problema há pouco tempo, se ela está usando alguma medicação que possa prejudicar a gravidez. Então, essa identificação desses quadros são importantes. Então, se você identifica, por exemplo, essa síndrome de ovário policístico, uma alteração tiroidiana, você pode evitar uma complicação na gravidez mais à frente. No caso, por exemplo, da síndrome, às vezes se for possível esse planejamento, é melhor iniciar um tratamento, existe um... É isso que eu ia perguntar para o senhor, assim, às vezes é melhor negociar isso aí, ou às vezes tem que encarar e tentar essa data, mesmo sendo um pouco mais difícil? Como é que é essa decisão? Às vezes é interessante um tratamento, primeiro, porque, igual eu falei, é muito comum, às vezes, ela ter um aumento de peso. Então, às vezes é interessante que ela perca esse peso antes de engravidar realmente, para não ter complicação durante a gravidez. Então, tem situações, por exemplo, em que na conversa ela já te relata uma ovulação muito intensa, ou seja, ela ovula 1 a 2 vezes no ano. Então, às vezes esse casal não quer correr o risco, e você tem que ver também a questão da idade, se ela pode perder 1, 2 anos de tempo para engravidar. Então, às vezes já vale a pena partir de um tratamento imediatamente do que você ficar esperando anos até que ela coincida um namoro com o período fértil e engravide. Que vai ser mais difícil também, por isso que tem por isso que é importante conversar. Exatamente, porque muitas das vezes é interessante começar um tratamento logo de cara. Doutor, a gente vai fazer aquele breve intervalo. Eu creio que as mulheres, os pais, os homens também querem ser pais. Nessa hora já estão aí anotando algumas das questões. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já.